Boa noite, meus queridos, para aqueles que nos assistem, para aqueles que ainda irão assistir a gravação. Como foi dito aqui durante a semana, a gente tem como intenção, toda segunda-feira, trazer um tema que seja instigante, que seja do interesse de todos e que seja do contexto do qual nós vivemos. Nessa noite de hoje, nós temos aqui um convidado, o diácono Wellerson. A gente aqui bateu um papo antes de começar a transmitir. A nossa intenção esta noite é refletir um pouco, bater um pouco de papo a respeito da Bíblia e do direito. Eu gostaria que ele se apresentasse, falasse o seu extenso currículo. E como foi dito na noite passada, eu estou aqui hoje, juntamente com um amigo, para a gente aprender e compartilhar conhecimento, fazer alguma reflexão. Eu espero a participação de todos, como foi feito na semana passada, para a gente, de fato, agregar algo a tudo que a gente pensa, quem sabe mudar alguns pontos de vistas, ou até mesmo fortificar os pontos de vista que a gente tem. Boa noite a todos, boa noite, Wellerson. Gostaria que você se apresentasse. Boa noite, pastor Reinaldo, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui juntos neste programa, reflexão, nesse bate-papo, e fico muito feliz pela oportunidade que Deus nos concedeu, ao convite que nos foi feito, e quero saudar a todos de forma especial nesse momento, pastor Reinaldo, aos nossos papais, Ontem foi um dia muito especial, e eu quero aqui transmitir o meu carinho, o meu agradecimento ao Papai do Céu, o Pai por excelência, o nosso Pai maior, e a todos os pais que nos concederam a vida como filhos e filhas e que partiram a amizade, a dedicação, o trabalho conosco, possibilitando o nosso crescimento. Então, os parabéns aos nossos pais que estão nos acompanhando, aos papais lá no céu, para que sejamos cada vez mais gratos a Deus por esta nobre vocação. Quero aproveitar também, agradecer aí a todas as famílias que nos acompanham neste momento, permitindo assim chegar ao lar, com esse nosso bate-papo, com essa nossa reflexão que teremos aqui, falando um pouco desta bondade de Deus em nossas vidas, possibilitando assim o seu conhecimento e muito mais o nosso comportamento em sociedade. Então fico feliz pelo convite, a amizade, a possibilidade de estarmos juntos. Espero que tenhamos um momento assim de muitas bênçãos e graças de Deus nesta noite. Pastor. Bom, gente, a gente vai colocar ele um pouco em aperto aqui. A nossa intenção é essa, para podermos refletir. O tema é instigante, como eu disse. Ele é bacharel em Direito, também é um teólogo, entre outras. E a gente quer apertar ele e exprimir o máximo que ele puder nessa noite, para nos ensinar. E aí, como eu disse, como proposta que a gente tem, a Bíblia e o direito. Então a gente vai tentar fazer essa correlação entre o conhecimento bíblico e o direito, propriamente o direito jurídico. Então, é claro, um jurista para poder nos ajudar a fazer essa reflexão. E aí eu quero começar, Wellerson, com a primeira pergunta. É possível conceituar o termo Bíblia e direito? Bom, antes de mais nada, pastor Reinaldo, esta pergunta ela é muito interessante, porque já nos coloca já nessa dinâmica do nosso bate-papo, em relação ao tema que nos foi proposto, Bíblia e direito. Eu costumo dizer que é possível, do ponto de vista conceitual, a gente trazer algumas noções do que diz respeito aí ao termo direito, é possível, e a Bíblia também, Eu vejo que é até interessante o conceito para entendermos um pouco os significados, os sentidos, os diversos fatores no que tange assim o conhecimento bíblico, o conhecimento jurídico. A questão conceitual ela é muito importante, que já nos faz perceber a dinâmica do tema. Pastor Reinaldo, conceitualmente, eu costumo dizer que direito, vamos começar por aí, que é mais fácil, talvez para mim, conceituar esse termo. Direito, na verdade, ele é um conjunto de normas, sobretudo do ponto de vista do Brasil, um conjunto de normas que visam regular
regulamentar, organizar a conduta da pessoa na sociedade, né? Então, o direito é esse conjunto de normas que tem essa finalidade de regular o nosso comportamento em sociedade. Então, se pensarmos assim, então o direito é um conjunto de normas? É uma forma de conceituar o direito, sem nenhum aprofundamento aqui, até porque é um tema que exige mais aprofundamento. Mas, para esse nosso bate-papo, nós podemos partir desse conceito. Do ponto de vista bíblico, conceituar a Bíblia, nós também podemos partir aqui de um pressuposto que a Bíblia, ela pode, por definição, de forma conceitual, ela pode ser entendida também como um livro, ou um conjunto de livros, que conta uma história de um povo que foi eleito por um ser divino, que é Deus, e que visa ter um relacionamento íntimo com esse povo. Então, costumo dizer que a Bíblia é mais do que um livro didático, aliás, não é um livro didático, mas nós podemos dizer assim que é uma compilação de uma história bonita do amor que se faz presente na história da humanidade, né? Então, esse conjunto de história compilado hoje de forma canônica, digamos assim, para nós, é uma forma também de conceituarmos e entendermos o que é a Bíblia, né? É uma forma bonita, que eu costumo dizer, de apresentar para as pessoas que conversam sobre a Bíblia, que leiam, né, leem a Bíblia, entendemos essa carta de amor, digamos assim, desse Deus que tem conosco uma história muito bonita de intimidade, de amor, de doação, de transformação, né? Welles, eu estive lendo um pouco a respeito desse tema, e aí eu vi algumas pessoas tentando fazer alguma correlação entre o Pentateuco e as leis de hoje. É evidente que estamos aí separados por mais de 2.000 anos, ou 3.000 anos, aliás, né, considerando o Antigo Testamento e os primeiros livros, né, os 5 primeiros livros de Moisés. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, se há uma correlação das leis de hoje com aquelas leis dadas a Moisés. Lembrando que nos 10 mandamentos, nós podemos citar, por exemplo, não matarás, não furtarás, alguns vão dizer, não cobiçarás, não darás falso testemunho. E existem até, no Pentateuco, uma restituição moral para alguns crimes, né? E levando em consideração hoje que isso é levado tão a sério, né, pelo direito, essa restituição de quando alguém tem a sua moral ofendida. Gostaria de saber qual a sua opinião a respeito disso. São perguntas, e o pastor Reinaldo aqui, ele está bem, a gente está percebendo, está bem assim, provocativo mesmo para o nosso debate. E é bom, a gente faz, o tema é reflexão, bate-papo, o pastor Reinaldo está realmente entendendo a dinâmica do programa e o convidado aqui, que sou eu, estou numa situação bem complicada. Então, o pessoal que está em casa acompanhando pela internet, né, que vocês possam me ajudar a compreender e a tentar responder a pergunta do pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo, eu entendo que o direito, como nós o temos hoje, nós podemos pensar que ele tem realmente um fundamento histórico a partir da Bíblia, né? Quando o senhor traz a questão do Pentateuco, a gente costuma pensar o seguinte, que toda a história bíblica, né, se a gente for pegar toda a história bíblica, não só o Pentateuco, mas lá do Gênesis até o Apocalipse, a gente vai perceber uma série de leis que estão presentes ali, né? Se pensarmos nessa correlação, especificamente no Pentateuco, a gente pode voltar a refletir um pouco sobre aquilo que era muito conhecido no Primeiro Testamento, que até hoje a gente costuma colocar assim como um grande jargão, é a questão do olho por olho, dente por dente, né? A famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Se pensarmos no Código de Hammurabi também, que era muito conhecido, uma lei mais rigorosa, mais firme, sem misericórdia, também a gente vai vendo que estão presentes assim nessa história do Primeiro Testamento, sobretudo no Pentateuco. Se pensarmos também Êxodo 20, a lei mosaica, o senhor disse muito bem, o decálogo que está lá, bem expresso em relação a não matarás, não furtarás, a questão do respeitar, honrar pai e mãe. Ali a gente percebe que é também um conjunto de leis que estão
positivadas, digamos assim, expressas ali, como uma forma de regular a conduta do ser humano, né? O decálogo, por exemplo, pessoal, é interessante no nosso entendimento jurídico. O decálogo são leis morais e que, do ponto de vista teológico, são leis eternas. Porque até hoje nós ainda pautamos o nosso direito, sobretudo hoje o ordenamento jurídico brasileiro, em relação ao homicídio, né? O homicídio é o artigo 121 do Código Penal e fala que o crime de homicídio leva uma pena, dependendo da forma, até grave. A pessoa vai ser penalizada por isso. Porque é uma norma de conduta moral lá no decálogo, que nós utilizamos até hoje, nosso direito aqui, principalmente o ordenamento jurídico brasileiro, que regula a conduta do ser humano em sociedade. Então, é importante a gente pensar justamente nisso. Existe uma correlação aquilo que está na Bíblia, da Bíblia com o direito hoje? Existe sim. Tanto que o nosso direito ele tem como fundamento histórico a própria Bíblia, né? Eu gostaria só de destacar, pastor Reinaldo, em relação a essa questão desse conjunto de leis que nós temos em toda a Bíblia, é que hoje nós podemos olhar assim com muita tranquilidade para o nosso ordenamento jurídico. E eu vou falar aqui, pessoal, ordenamento jurídico brasileiro, porque pensar no direito ele é muito amplo, mas especificamente no direito brasileiro, a gente vai perceber que, de fato, uma visão bíblica, né, no que diz respeito à conduta do ser humano, e uma visão do direito, né, com uma interpretação de sentido para a vida, de regular condutas de pessoas, condutas de ser humano, a gente percebe que, de fato, o direito ele é mais do que uma letra, né, o direito positivado é mais do que uma letra, mais do que escrito. Ele traz ali, na verdade, uma série de significado que vem trazer não só a vida e proteger a vida, o cuidado com a vida, mas garantir também uma justiça e paz social, né? Então, esta visão do direito à luz da Bíblia, ela é fundamental, para que não seja apenas uma ciência estéril, sem uma visão de significado que a fé bíblica nos traz. Mas também não ser uma visão totalmente débil, sem uma ciência, para que não garanta de forma técnica a aplicação desse direito para garantir a vida, sobretudo a paz social. Então eu percebo, respondendo a pergunta ao pastor Reinaldo, que existe sim essa correlação entre a Bíblia e o direito que nós temos hoje, né, de forma aplicada, assim. Bom, você tocou algo sobre o que seria a nossa próxima pergunta, e aí eu quero te provocar um pouco mais. Lembre do texto que você citou sobre olho por olho, dente por dente, e aí eu conheço um teólogo, Gerard von Rad, e ele diz o seguinte, que as pessoas pensam que olho por olho, dente por dente era descontar o mal que um fez ao outro para aquele tempo. Mas ele dizia que não, é uma lei de justiça, porque você não podia fazer mais do que aquilo que você recebeu. E como naquele tempo a gente não tinha o direito, a justiça, a gente não tinha polícia, então uma vez que eu sofresse um mal, eu poderia descontá-lo da melhor maneira que eu achasse. Então, se o cara arrancou um dedo de mim, eu poderia cortar-lhe a mão. Olho por olho, dente por dente, era dizer, não, se você perdeu apenas um dedo, é justo que apenas você tire um dedo do demais, ou do outro, e não a mão inteira. E aí a gente pensa na questão hermenêutica, né, de interpretação. Por quê? Porque muitas vezes a gente interpretava, por exemplo, olho por dente, uma lei má, né, uma jurisdição religiosa negativa. E aí quando a gente entende, como Von Rad disse, a gente troca os sinais do negativo para o positivo. Porque você entende então que eu não poderia, naquele tempo onde não havia justiça, onde não havia um tribunal, onde não havia advogados, onde não havia polícia para regular as relações, eu não poderia fazer mais mal do que aquilo que eu recebi. Então é uma questão de interpretação. É uma questão hermenêutica. Então, como nós podemos correlacionar essa hermenêutica que você acabou de citar, né, que não ter a lei de forma fria, e relacionar isso com a hermenêutica bíblica, né, de interpretação? Até porque, muitas vezes, nós, né, cristãos, tomamos o texto de forma literalista, né, interpretamos ele de forma literalista, e não levamos em consideração a historicidade do texto.
quando ele foi aplicado e por que foi aplicado daquela forma. E hoje, como a gente pode entender isso de forma jurídica, mas também de forma bíblica? Essa necessidade da hermenêutica para interpretar esses textos. O pastor Reinaldo, fazendo essa reflexão, ele me faz pensar, pessoal, e é interessante, pastor, porque no que diz respeito à compreensão jurídica, como a ciência jurídica, né, o direito como a ciência jurídica, a compreensão desse direito, e também a compreensão bíblica, né, do ponto de vista da leitura da palavra escrita, o texto escrito, esta palavra que o senhor coloca e que é fundamental nos dias de hoje, ela é muito importante compreendê-la, né? A palavra hermenêutica, né? O senhor citou a palavra hermenêutica, e o que seria esta palavra? A palavra hermenêutica significa interpretação. Aplicando esta palavra para o direito e também para a Bíblia, a gente costuma realmente perceber o seguinte: alguns cuidados que devemos ter com a hermenêutica bíblica e hermenêutica jurídica. Por quê? Quando nós usamos o texto jurídico, né, a lei positivada é a lei escrita, né, garantindo ali a sua aplicação. É o que está escrito ali, é o que vai ser aplicado. Agora, a letra por si só, positivada ali no livro, né, do Código de Conduta, vamos pensar aqui em relação a crimes, nós temos um código chamado Código de Direito Penal, e temos um código, temos o direito penal e temos um código de processo penal, que é a forma de processar esse direito penal, ou seja, diz respeito aos crimes, aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Então, este código, aquilo que está tipificado nesse direito penal, né, nesse código penal, é justamente aquilo que vai possibilitar o que está tipificado, o seu cumprimento, e o descumprimento, a sua penalidade. Agora, tem a letra escrita. O que é interessante com a hermenêutica é como interpretar, qual o sentido dessa letra que está ali positivada, que está escrita, né? Então, é importante também, no ordenamento jurídico, sobretudo na hermenêutica jurídica, ter um olhar, além da letra escrita positivada, o significado para a aplicação daquela lei. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender esse raciocínio. Algumas pessoas sempre nos questionam assim: só abrir um parênteses aqui, pastor Reinaldo, eu sou advogado criminalista. Hoje eu atuo na área criminal e atuo também na área civil, sobretudo com condomínios e imobiliárias. Mas a minha especialização é penal. Como advogado criminalista e cristão, sempre me perguntam isso: doutor, como que o senhor, que é um cristão, um missionário da igreja, que tem o seu ministério, que tem um conhecimento bíblico, como que é a atuação do profissional, né, advogado criminalista, diante de algumas situações próprias do dia a dia, né, que você tem ali um cliente que cometeu um delito e o senhor está na defesa dos direitos deste cliente, e ao mesmo tempo um princípio cristão, como ministério, como vivência, no seu dia a dia. Como é que o senhor vive isso? E aí uma dificuldade que a gente tem, pastor, é justamente conciliar, né? Como que você defende um cliente que está tipificado como um crime cometido, um criminoso, e que deve ser defendido diante daquilo que a gente chama de justiça, para que se faça a justiça. Então algumas pessoas entendem assim, entendo que a letra, né, do ponto de vista do que está escrito, cometer um crime tem que ser julgado. No ordenamento jurídico, esse advogado ele tem que olhar não só a questão técnica, né? Então é possível fazer uma defesa técnica daquele que cometeu o crime do ponto de vista dos seus direitos. Existe uma justiça que ela deve ser praticada, que deve ser aplicada, mas de forma que este, entre aspas, que cometeu um delito e está tipificado como criminoso, ele tenha nessa sociedade a condição de cumprir uma penalidade de um delito cometido. Então a defesa do advogado, mesmo que cristão, é uma defesa técnica. Então você aplica um conjunto de normas técnicas para que se faça cumprir aquela justiça. Então ele, no caso ali, o réu, ele vai ser, no caso, condenado de uma maneira justa
e de forma que ele possa fazer cumprir aquela penalidade da qual está prevista pelo crime cometido. Então, para o advogado cristão que atua nessa área, é uma grande angústia, porque aí, no caso, não é só uma interpretação, é a aplicação da lei friamente, analisando todos os contextos aí das circunstâncias daquele delito cometido por aquele réu. Então, é possível? É angustiante também, porque às vezes nós vamos perceber, e vem a questão da interpretação do jurídico aplicado à Bíblia, que nós vamos ter momentos em que você vai se deparar com aquilo que a Bíblia diz: não matarás, porque você, cometendo um crime de homicídio, você vai ser penalizado. Porque existe uma legislação social, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da organização humana, que esse princípio que é bíblico, está lá no Decálogo, não matarás, ele também se aplica do ponto de vista social. Existe um código penal do qual, cometendo esse delito de matar, que é homicídio, você vai ser penalizado e vai ter que cumprir essa pena, só que de forma humana. Aí vem a questão da interpretação. O não matarás, ele deve ser aplicado no contexto social como uma forma de evitar com que aquela postura na sociedade seja de fato destrutiva, né? Então a pessoa, diante desse código, né, desse imperativo não matarás, ela tem que se portar diante dos outros, porque cometendo um crime ela vai ser responsabilizada, e cometendo o crime, sendo responsabilizada de forma mais justa. Aí que entra o profissional do direito para fazer garantir e fazer aplicar aquilo que o próprio direito, né, que a própria sociedade criou, que é a sua norma de conduta jurídica, garanta com que este réu, entre aspas, que agora cometeu um crime, ele possa pagar de forma justa a sua pena. A hermenêutica, então, nos ajuda a compreender esse sentido da lei, simplesmente a lei fria, escrita, mas aplicada a uma realidade, às suas circunstâncias. Então, a hermenêutica, ela se aplica às circunstâncias, né? Então, como operadores do direito, o advogado ele tem a letra, mas tem que aplicar quais são as circunstâncias que levaram aquela pessoa que hoje é ré, né, a pagar por essa pena. Por que esse homicídio aconteceu? Então, tem todos os fatores em torno disso para a gente poder compreender. A letra é importante, mas ela tem um espírito, tem um sentido para ser aplicada. E agora, ligando à questão da hermenêutica bíblica, também é importante a gente compreender que o texto bíblico, pastor Reinaldo, ele tem o seu texto, mas tem também o seu contexto e a aplicabilidade disso no momento que a gente está vivendo. O que eu acho interessante, e aí o senhor entende melhor do que eu, como teólogo, que tem esse conhecimento amplo da teologia, existe uma coisa muito interessante que eu também aprendi ao longo desta vivência, né, de ministério, de igreja, de sociedade, que a leitura bíblica, né, ela parte de um pressuposto que nós chamamos de exegese bíblica, que é você ler o texto na época que ele foi apresentado. É como se a gente voltasse no tempo, do tipo, se eu estivesse lá naquele momento, como seria? É uma forma muito difícil, mas tentar fazer essa dinâmica de entrar naquele contexto e olhar como é que era a cultura, como é que era a questão social, como é que era a conduta, como é que era naquele tempo. Então, esta dinâmica, essa leitura feita no texto, como ele está, literal, voltando nesta realidade, a gente chama de exegese. Quando eu começo a interpretar com o meu olhar de hoje aquele fato que já aconteceu, eu chamo de hermenêutica. É interpretação com as ciências que nós temos, com as disciplinas que nós temos, com a realidade que a gente tem, com o olhar que a gente tem hoje, o fato acontecido. E quando eu interpreto e aplico para a vida, aí que vem o grande desafio. Então, eu acho que é muito importante, no contexto bíblico, né, termos esse olhar exegético, hermenêutico, e a aplicabilidade disso nos tempos atuais. Isso não só para o direito, mas também como para questões bíblicas, né? Enquanto o senhor falava, eu fui fazendo uma pequena reflexão. De fato, a questão do olho por olho e dente por dente, então, talvez isso foi cunhado, é uma lei em defesa do infrator. Porque ele não pode sofrer uma pena maior do que o prejuízo que ele causou. E isso seria o quê? Justiça, né? Olha como a Bíblia é sábia, né? Apesar de tantos anos, é lógico que a gente não pode fazer comparações com o contexto, né? E com os crimes cometidos hoje, com os cometidos naquele período. Era um período de crimes muitas vezes
voltado para a questão da cultura, né? A criação de gado, de ovelhas, das plantações. E hoje a gente tem outros crimes de outras naturezas, né? Bem diferentes das demais. Mas, de fato, seria uma lei em defesa do infrator, né? Em defesa daquele que cometeu o delito, né? Para que ele não sofresse uma pena maior daquilo que ele causou. Pastor Renato. Boa noite, pastor Reinaldo. Boa noite, doutor Wellerson. Boa noite, pastor Seja Renato. bem-vindo à reflexão e bate-papo. Já começaram a chegar alguns comentários, elogios e também uma pergunta. E quero lembrar você que está assistindo a reflexão e bate-papo de hoje, você tem a oportunidade no comentário do Facebook deixar a sua pergunta. Já recebemos aqui o comentário da Simone Sucupira, dizendo que live muito boa, e com as palminhas assim. Mas chegou uma pergunta da Cíntia Barros. O cristão deve ser contra ou a favor da pena de morte? É uma pergunta da Cíntia Barros. Bom, antes de mais nada, obrigado aí a Cíntia pela pergunta. E, pastor Reinaldo, a Cíntia Barros é a missionária da congregação Fé em Cristo aqui em Belo Horizonte e é a minha esposa. Ela está acompanhando lá de casa, né, com os nossos baixinhos, esse momento do nosso bate-papo. E é interessante porque a missionária Cíntia, ela tem um conhecimento muito amplo de sociologia. E esta é uma pergunta, querida, da nossa casa, nós conversamos muito. Ela é socióloga, eu sou advogado. Então ela tem um conhecimento teológico, eu também tenho um pouco de conhecimento teológico, então sempre essas conversas surgem no intervalo de café, né? Bom, não é um aprofundamento, nem aqui também querer esgotar o assunto, mas a questão da pena de morte, do ponto de vista do Brasil, tem essa discussão muito acirrada. Inclusive temos projetos que são debatidos do ponto de vista do Congresso Nacional, de pessoas que defendem a bandeira da pena de morte no Brasil, tá? A grande questão que eu vejo, e aí a missionária que está nos acompanhando também pode nos ajudar com o conhecimento que ela tem, a grande questão que eu vejo é que mesmo os países, né, que estão aí com essa defesa da bandeira da pena de morte, têm vivenciado isso no dia a dia, que não resolve os problemas de crimes, tá? Então, às vezes nós temos a grande ilusão de acharmos que a pena de morte irá resolver os problemas de crimes no mundo, né? Sobretudo aqui no Brasil. Se aplicarmos a pena de morte, nós vamos conseguir esvaziar os presídios, as questões carcerárias. Bom, pessoal, temos pesquisas, temos já estudos de que a questão da pena de morte, mesmo em países que já implantaram essa dinâmica, não resolveram as questões de crimes, né? Eu lembro que na faculdade nós discutimos sobre isso, né, direito penal, e eu lembro que um professor falava o seguinte: a pena de morte no Brasil seria um pouco complicada. Por quê? O que está por trás da nossa persecução penal é um conjunto de profissionais de infraestrutura de investigação de delitos, de crimes principalmente, que trazem para o juízo que vai condenar ou não aquele réu uma tranquilidade ou não de dizer, olha, foi feita toda uma investigação, né, que é uma persecução penal, ou seja, uma investigação policial, uma investigação criminal, um processo criminal, e no final teve uma sentença, condenado ou absolvido. Agora, esses instrumentos de investigação, de persecução penal, para apurar aquele delito, são eficientes ou não? Aí, se formos pensarmos do ponto de vista do Brasil, é a grande pergunta: teríamos condições, com tranquilidade, de colocarmos essa temática em reflexão? Que nós temos toda a tranquilidade de dizer que aquele réu que está acometido a um processo penal, criminal, ele foi condenado, mas teve todo um procedimento investigatório que deu a certeza de que ele foi criminoso e precisa pagar por esse crime, que no caso é uma condenação à pena de morte? Sim ou não? É uma pergunta que a gente faz. Porque o que nós percebemos em muitos cárceres no Brasil, que temos pessoas que estão ali, que foram condenadas até inocentemente, porque o procedimento anterior não foi feito adequadamente. Estão cumprindo uma pena injusta, e se tivéssemos a pena de morte, com certeza seria executado. Então, é uma questão que nos faz pensar.
Outra coisa, no Brasil nós temos a pena hoje de cumprimento no cárcere, no regime fechado, no máximo de 30 anos, que também é fruto de todo um trabalho feito para dizer que no Brasil, 30 anos no cárcere fechado é o suficiente para que, de fato, aquele réu condenado, e agora criminoso cumprindo pena, ele tenha condição de reparar um dano causado à sociedade. Porque no caso aqui, nós estamos trabalhando com crimes contra a vida, né? Quando se fala em pena de morte, trabalhamos com os crimes contra a vida aqui no Brasil, que são julgados e são condenados. Então, a resposta, ou não, mas até a título de reflexão para a missionária Cíntia que fez essa pergunta, é que hoje é muito, muito temeroso no Brasil essa questão da pena de morte. Eu defendo a bandeira de que não se aplica, porque existem vários fatores que são deficitários que hoje seria assim, um pouco difícil de afirmar que a pena de morte seria uma solução. Eu acho que não. Mas é um tema que é discutido, como eu disse e repito, está aí nos congressos hoje, Congresso Nacional sobretudo, a discussão da pena de morte no Brasil. Tá? Ô, Diácono Wellerson, eu vou te apertar mais um pouco. Vou aproveitar o aperto da Cíntia. Muito obrigado, tá, Cíntia? Está começando a chover comentários e perguntas, viu? Temos 3 na ponta da agulha aqui, viu, doutor Wellerson? Eu vou só apertar ele mais um pouco aqui com a pergunta da Cíntia. Ele respondeu do ponto de vista jurídico e do ponto de vista cristão, doutor. Me responda, você acha certo aprovar a pena de morte, como cristãos que somos, ou você acha que não? Lembrando que a Bíblia em todo tempo defende aquilo que é o máximo da existência, que é a vida. Né? Mas alguns vão dizer que o Antigo Testamento, ele defende a pena de morte. E aí, como é que a gente vai lidar com esses dois ordenamentos, né? O jurídico e o ordenamento da fé? Pessoal, não tá fácil aqui não, o bate-papo aqui ele é bem, ser com calma, temos o pastor Reinaldo aqui que tem conhecimento, está me apertando, o pessoal que está em casa participando, mas eu agradeço justamente a dinâmica do programa, né, reflexão. Estamos num bate-papo aqui, tá, pessoal? Acho que é importante destacarmos isso. Pastor Reinaldo, realmente o senhor colocou uma questão muito interessante, como cristãos, se do ponto de vista bíblico, como é que a gente vê essa questão da pena de morte? Olha que é interessante. Quando nós falamos aqui do olho por olho, dente por dente, é uma questão que era muito cultural e biblicamente. Né? Nós temos ainda hoje, no próprio contexto social, político, de mundo, temos países que defendem e têm a pena de morte. E são países que, em tese, temos cristãos ali presentes, né? E defendem a pena de morte, e a sociedade faz questão de que tenha a pena de morte. Tá? O Brasil ainda não, mas temos países, Estados Unidos, por exemplo, temos regiões lá que defendem a pena de morte e é implantada a pena de morte. O que é interessante é que, eu costumo dizer o seguinte, olhando no contexto bíblico, pessoal, eu tenho esse entendimento. Nós temos uma visão assim, do Primeiro Testamento, eu nem chamo de Antigo Testamento, porque dá uma impressão de antigo, coisa velha, né? Velho Testamento, não se usa mais, não tem mais. Não, eu sempre defendo a ideia do Primeiro Testamento, né? Nós temos ali o Primeiro Testamento, em que aponta para, eu entendo assim, para Jesus. E aí, após Jesus, nós temos um chamado Segundo Testamento, que olha para trás para Jesus, né? Ou seja, Jesus é o centro que ilumina justamente essa conduta do ser humano, essa postura da pessoa na sociedade. Então, a luz cristã, hoje, nós temos um método, assim, uma luz que possibilita olhar esse contexto social que é o Cristo, que é Jesus. O que Jesus faz? Olha, se nós tínhamos uma lei de talião, olho por olho, dente por dente, aí você olha agora com o olhar de Jesus e fala o seguinte, se alguém bater no seu lado direito, dê o seu outro lado. É uma outra dinâmica, ou seja, o contexto social, as pessoas são as mesmas. Né? Nós temos aqui um contexto social, político, econômico, um regramento de justiça, de direito, e ali está Jesus, trazendo uma nova postura para a própria sociedade. Então, se você tem 2 túnicas, dê uma. Pedro pergunta a Jesus, se alguém me pede perdão, né, eu devo perdoar? Quantas vezes? Ele diz, olha, Pedro, eu não digo apenas 7 vezes, 70 vezes 7.
ou seja, fazendo uma hermenêutica desse texto, né, da palavra desse Jesus, nesse contexto, eu entendo o seguinte, perdoar sempre, né? Tem significado de plenitude, perdoar sempre. Então, a nova dinâmica, o novo olhar. O que eu entendo, então, do ponto de vista jurídico e cristão? Por sermos cristãos e temos uma orientação do próprio Jesus, por mais que a sociedade tenha uma determinação civil, né, porque o ordenamento é civil, nós temos uma luz que é muito maior, que possibilita dar um sentido para aquele contexto, né? Então, a pena de morte, ela é possível se a gente colocar positivada, né, num contexto social, privativo, é possível, o que não significa dizer que ela tem que ser aplicada do jeito que está ali. Você tem outras medidas também punitivas para que mantenha a ordem em sociedade sem ter que tirar a vida daquela pessoa. Você tem uma outra forma de puni-la e garantir de forma justa a aplicabilidade da lei para o crime, para o delito cometido, sem ter que tirar a vida, até porque quem dá a vida e tira a vida é Deus. Então, assim, eu acho que são formas de olhar um contexto social à luz da fé e um ensinamento muito bonito que Jesus trouxe para a sociedade também. Então, o diácono Wellington é contra a pena de morte. E pastor Reinaldo, pergunta difícil, hein? Foi a defesa que eu fiz aqui no início, né? No bate-papo, eu entendo que hoje, como profissional do direito, advogado criminalista, num contexto social que a gente vive à luz da fé, eu acho que não cabe, né, aplicabilidade no Brasil da pena de morte, né? A defesa que eu fiz aqui. Eu acho que nós não temos condições de viver essa realidade no Brasil, tá? Existem outras medidas muito mais, no meu entendimento, muito mais exortativas, que promovam não só a vida daquela pessoa que cometeu um delito, mas também aqueles familiares daqueles que perderam, né, um ente querido por uma fatalidade. Então, no Brasil, eu acho que não se aplica, pastor. Antes de dar a palavra ali para o pastor Renato, apenas uma reflexão. Se fala-se muito da defesa dessa pena de morte entre os cristãos em virtude do que acontecia no Primeiro Testamento, né? E aí as pessoas pensam, mas Deus mudou porque lá aplicava de uma forma, no Novo Testamento aparentemente é outra. Não, Deus não mudou. O que mudou foi o contexto. Então, daquele contexto e naquele tempo, talvez cabia uma determinada tipo de ordem, mas agora a gente tem uma nova ordenança, como bem disse o diácono Wellington, e nessa nova ordenança a gente tem que defender a vida, né, e aplicar as leis que são de justiça. E a própria lei e a justiça, né, a pena, quando a gente olha para o Antigo e para o Novo Testamento, a pena para uma lei não era punitiva, né, o que ela queria é restituir esse sujeito à sociedade, né, então uma pena seria corretiva, mesmo que tivesse que tirar esse sujeito da sociedade para que pudesse corrigir essa conduta ética e moral e novamente trazê-lo à sociedade. Pastor Renato. Glória a Deus, pastor Reinaldo. Na minha fala anterior, acabou que eu orientei vocês não esquecerem de ligar o microfone, mas acabou que eu mesmo esqueci de ligar na minha última participação. Tem alguns comentários. Kelly Cristina está dando a paz, boa noite, excelente live. Evangelista Elcio Fernandes disse muito interessante o tema dessa live. Parabéns ao pastor Reinaldo, pastor Renato, pela organização da mesma. Obrigado, evangelista Elcio. Que Deus abençoe você e sua família aí, em nome de Jesus. Um forte abraço. Temos uma pergunta do Igor Naum. Simone Sucupira deixou uma pergunta no WhatsApp, então eu custei a ver a pergunta dela, mas depois ela acabou postando nos comentários. Quer deixar sua pergunta como o Igor Naum? Deixa aí no comentário, tá bom? Obrigado, Simone Sucupira, a sua pergunta vai em seguida, mas primeiro a pergunta do Igor Naum. Ele diz assim, parabéns pelo programa. Uma pergunta, vemos na Bíblia, em momentos críticos, os profetas denunciando e expondo os pecados. Deixa eu refazer aqui a pergunta, deixa eu reler ela aqui. Vemos na Bíblia, em momentos críticos, os profetas denunciando e expondo os reis. Agora sim, é porque o comentário acabou descendo e eu fiquei assim, expondo os reis.
e os seus pecados. Hoje, cabe esse papel à igreja? Eu vou repetir, doutor Wellington, que de repente ficou um pouquinho devido a minha situação para ler aqui. Eu vou ler novamente, tá bom? Vemos na Bíblia, em momentos críticos, os profetas denunciando e expondo os pecados dos reis. Expondo os reis e os seus pecados. Perdão. Hoje cabe o papel à igreja? É uma pergunta do Igor Naum. Obrigado, Igor Naum, pela sua pergunta. Pois é, Pastor Renato, o Igor, pela pergunta, é interessante porque nos faz refletir, e aí vem duas coisas que são interessantes a gente trazer aqui para o nosso bate-papo, do ponto de vista da conduta do ser humano e da aplicação da lei em relação a tais condutas. Eu quero destacar aqui uma coisa interessante da pergunta anterior sobre a pena de morte, que o pastor Reinaldo me fez pensar agora, é que nós temos muitos cristãos que conhecem a palavra de Deus, a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, né? Aí vem o Segundo Testamento, as orientações de Jesus. Temos cristãos que defendem a bandeira da pena de morte, não do ponto de vista corretivo, que era um princípio do Primeiro Testamento, mas do ponto de vista punitivo, sem entender nenhuma circunstância daquele delito. Então, vejo isso como uma certa preocupação, porque nós temos hoje um mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, do próprio Cristo, que por mais que tenhamos hoje um ordenamento jurídico que preze, né, pela pena de morte, devemos ter um olhar acima da letra fria da lei, que é o olhar de misericórdia. Tá? Isso não é ser conivente com quem comete crime, não é essa a ideia, mas é pelo contrário, é perceber que nós temos um ensinamento muito interessante do Cristo que nos faz preservar aquela vida, por mais que uma vida tenha sido ceifada por um crime cometido. Agora, quando nós falamos aí, a pergunta do Igor é interessante, sobre a questão de conduta, hoje existe um ordenamento jurídico brasileiro, Igor, sobretudo no que diz respeito aí à lei brasileira, à lei penal, que é um crime de constrangimento, né? Chama de constrangimento ilegal. A pessoa que se sente numa exposição, seja do ponto de vista da profissão que ela exerce, de onde ela estiver, numa via pública, numa condição pública, ou até mesmo uma condição privativa, seja na sua associação, na sua fundação, no seu condomínio, até na sua igreja. Então, se você se sente constrangido diante daquele que está na coordenação, na liderança, alguém que te coloca numa situação de constrangimento, dependendo da circunstância, você pode enquadrar essa pessoa numa infração penal, tá? Que é o constrangimento legal, que é possível de uma penalidade e, do ponto de vista civil, de uma reparação por danos, né? Que a gente chama de indenização. Então, o constrangimento legal gera a responsabilização de quem te constrange. Se você aplica a questão bíblica, você fala aí, muitos profetas constrangiam, né, a exposição aí de pecados dos reis. A gente pode citar aqui o profeta João Batista, quando ele falava para Herodes, de forma pública, né, de que ele estava ali cometendo algo que naquele contexto, para João Batista, era um grande pecado. Tanto é que o Herodes, o que ele fez então? Que ele tinha aquele relacionamento ali com a Herodíades, né? Com a cunhada. O que ele faz? Naquela festa lá em que ele, diante de todas as autoridades estavam ali presentes, para poder cumprir uma proposta feita à filha de Herodíades, ele manda fazer o quê? Cortar a cabeça do profeta, né? Do profeta João Batista. Então, a gente percebe o seguinte, que se o profeta expõe, e o Igor colocou a questão dos pecados, e se isso aplica à igreja hoje, constranger alguém, né, eu costumo dizer o seguinte, depende da circunstância do caso. Eu acho que
líder nenhum deve constranger ninguém, independente de estar dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, o constrangimento não é bom para ninguém. Por mais que você tenha conhecimento de algo que não é uma conduta libada daquela pessoa, você não tem o direito de expô-la. Né? Existem outros mecanismos de você orientar, de você conversar, trazer a pessoa para a próxima, né? e direcioná-la para que aquela conduta seja equilibrada, não desregrada, mas expor alguém não é um direito que a gente tem de fazê-lo. Né? Esse é o entendimento que a gente tem hoje. Tá? Vamos lá, pastor Reinaldo. Só para colocar mais pimenta na pergunta do Igor, ele colocou algo no sentido público, né? Que a denúncia da igreja era contra os reis, nos seus governantes. Como a igreja hoje deve se portar diante de tanta corrupção? E aí eu quero trazer para os dois âmbitos, né? Do âmbito social, como a igreja se porta diante da corrupção política mesmo que a gente tem, mas também do âmbito interno da própria igreja, eclesiástico, porque a gente sabe que também, infelizmente, no meio de nós, há muita corrupção, ou muita liderança corrupta. A igreja deve se calar por não querer expô-los, ou deve agir como agiram os profetas que denunciaram esses erros? Como a igreja deve se portar e como a igreja deve se posicionar diante disso? Muito interessante esta pergunta do pastor Reinaldo, porque me trouxe aqui uma situação que a gente vivenciou, pastor Reinaldo, diante de vista de algumas condutas de lideranças de igreja. Né? Então, assim, o senhor citava a corrupção, e de fato isso é uma grande tristeza, tá? Porque nós costumamos dizer, no dia a dia nosso, aí, corriqueiramente, que quando falamos em corrupção, vem à nossa mente apenas o quê? Políticos, né? Congresso Nacional, Brasília e por aí vai. Então nós temos essa ideia de que falar em corrupção a gente associa a política. Só que a gente está vendo também que, do ponto de vista eclesiástico, isso também acontece. Porque a corrupção parece que é inerente ao ser humano. Sobretudo do ponto de vista assim, da conduta realmente moral, ética das pessoas. Quando falamos do Brasil, então, é interessante que a gente vai fora do Brasil. Né, eu estava até conversando recentemente, até com o pastor Renato. O pastor Renato comentava, ele está sempre aí como missionário no exterior, fora do Brasil, então ele trazia assim, que ele falou uma coisa que fiquei interessante, a experiência de fora em relação ao olhar do brasileiro, né, que há um certo olhar de desconfiança às vezes, o Brasil com seu jeitinho, então dá uma impressão de que nós brasileiros, e aí com todo respeito, a gente pode generalizar, mas dá uma impressão de que nós entramos assim numa ideia de que o Brasil, com o jeitinho brasileiro, causa um certo despeito de algumas pessoas, né, do ponto de vista da corrupção principalmente, que é querer se dar bem, né, ser desonesto às vezes. Então a gente percebe que dentro do âmbito eclesiástico também acontece isso, né, aquela pessoa que quer quer ter o melhor lugar na igreja, né, quer ter um local de destaque como liderança, às vezes quer fazer de conta de que está que está precisando de alguma coisa, na verdade não está. Infelizmente, pessoal, a gente percebe que essa corrupção ela está presente no dia a dia do nosso povo, né? Especificamente no ponto de vista eclesiástico. Agora, a denúncia da corrupção. A gente vê no dia a dia nos telejornais que a corrupção hoje, tanto passiva como ativa, ela está prevista no Código Penal e tem causado, assim, inclusive, algumas penalidades. Nós temos vários casos aí no Brasil de pessoas que foram investigadas do ponto de vista policial, sofreram um processo penal e foram condenadas. Temos vários exemplos aí emblemáticos no Brasil de políticos renomados que estão aí cumprindo uma pena no cárcere por uma questão de corrupção passiva ou até ativa. Do ponto de vista eclesiástico, também nós temos casos de lideranças eclesiásticas que, por uma corrupção, no lidar com as coisas alheias, sobretudo financeiras das igrejas, estão respondendo a processos criminais, inclusive nos cárceres. Então a corrupção não só é um dever de ser denunciada por aquele que é cristão, do ponto de vista bíblico, nós devemos denunciar, porque isso não promove a vida nem a justiça social, mas também deve ser uma denúncia formal, para que aquela pessoa que, diante de uma situação de corrupção, ela seja
de forma justa, penalizada. Restituir aquilo que não pertence a ela. Ou seja, aquilo que não me pertence, né, aquilo que eu tenho que não me pertence, deve ser devolvida para a pessoa da qual pertence. Né? Então, eu encerro respondendo da seguinte forma, pastor Reinaldo. Devemos denunciar, assim como os profetas naquele tempo? Hoje, sim, devemos. Do ponto de vista formal, sim, fazer uma denúncia formal, mas devemos também nos reeducar e nos educarmos para que esta prática de corrupção, que está inerente às vezes em nós, seja de fato extirpada da nossa vida. Né? Então você que tem em casa, educando o seu filho, no relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus irmãos, quando você deixa, né, quando você pega o melhor pedaço da fatia do bolo, em detrimento daquele que não levantou para tomar o café, é uma prática de corrupção. Quando você tenta subornar alguém, quando você faz uma proposta indecorosa, isso também é uma prática de corrupção. Então, assim, devemos ter uma postura coerente com a fé que nós professamos. Né? Gente, o bate-papo está muito bom. Eu conversei com o pastor Renato de antemão que a gente teria 1 hora de discussão, né? Que se deixar, a gente fica a noite toda aqui. Eu sei que ele está ali ansioso, porque tem muitas perguntas, pastor Reinaldo. Muitos comentários. Vamos fazer o seguinte, pastor. Vamos responder mais uma pergunta. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para ele. E aí a gente pode até remarcar, porque é muito bom quando está ao vivo, mas depois de assistir fica algo muito grande. Então a gente quer a participação não só das pessoas ao vivo, mas daquelas que virão, né, outra hora. Por isso a gente restringiu esse tempo em 1 hora, essas discussões, ok? Ok. Mais 2 perguntas, então, você acha que dá tempo? Tem uma que tem a ver mais ou menos com a do Igor Final 1, e falar nisso, ele deu parabéns pela resposta, disse que foi muito bem. E tem tem mais 3 perguntas. Vamos aqui. A do pastor Douglas Fonseca tem mais ou menos a ver com... então eu vou fazer a dele, apesar que da Simone Desculpira estava primeiro, mas como está dentro do tema. Mas quando um dito líder espiritual se envolve em estelionatos comprovados e querem continuar a enganar incautos, não se enquadra em, abre aspas, saber e ter condições de fazer o bem e não faz, peca, fecha aspas. Creio que o que o Igor quer dizer creio que o que o Igor quer dizer é diante de corrupções comprovadas de líderes. Essa é a pergunta do pastor Douglas Fonseca. E é uma pergunta ou é um comentário, pastor Renato? Porque eu acho que ele já fez aí colocou uma opinião muito bem posto, né? O senhor quer comentar mais alguma coisa? Já com essa. Principalmente sobre a parte que na realidade ele citou a Bíblia, né, doutor Eres? Saber, né, e ter condições de fazer o bem e não faz, peca, né? Provavelmente aquele texto, né? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, né? Só dizer aqui, pastor Reinaldo e pastor Renato, diante do contexto da pergunta, é que além de ser uma prática, falou de estelionato também, né? Além de ser uma prática criminosa, né? Estelionato é crime, corrupção. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, deixar claro, tá, pessoal? Falando do ordenamento jurídico brasileiro, além de serem práticas, não só de líder, de qualquer pessoa na sociedade, é uma prática criminosa, e aí deve ser, a pessoa deve passar por um procedimento criminal e lá terá uma sentença de absolvição, condenação e pagar pela pena. Isso é do ordenamento jurídico brasileiro. Do ponto de vista do ordenamento bíblico, do entendimento bíblico, e principalmente da questão cristã, da fé que a gente professa, essa pessoa ela realmente comete o pecado, né? O pecado não é só no entendimento hermenêutico aqui uma separação do homem com Deus, mas quando você infere numa infração de fé, de uma conduta moral, de uma sociedade, de uma comunidade cristã, que você tira de alguém aquilo que não te pertence e você comete não só do ponto de vista passivo de conduta moral criminosa, do ponto de vista da fé é o pecado, que cabe aí a misericórdia de Deus e a sua justiça. Do ponto de vista da sociedade, né, da legislação humana, aí vem a penalidade e o cumprimento da pena, se no caso for diante de uma sentença condenado. Então, acho que nós temos que pensar aqui o seguinte, pessoal: a prática, as circunstâncias, do ponto de vista do ordenamento jurídico, se for um crime, vai ser penalizado, vai ter uma pena para ser cumprida. Ponto.
do ponto de vista da fé, é a misericórdia e a questão do pecado. Porque todo pecado é passível de misericórdia, porque tem a misericórdia e a justiça de Deus, exceto o pecado contra o Espírito Santo, né, pastor? Sim. Eu vou ler o comentário da Simone Scupira, que provavelmente deve ser da filha dela, a doutora Vitória Keren, que é advogada também. Ela fez um comentário e a Simone fez uma pergunta. Vou ler o comentário. Permitido, pastor Reinaldo? O comentário da Simone Scupira disse: esse papel de fiscalização e denúncia cabe a todo cidadão, seja pessoa física, jurídica, Ministério Público. É um dever e direito do cidadão cobrar a transparência dos líderes políticos. Uma ótima live, tá aqui, por isso que eu disse que é um comentário, né? Não foi uma pergunta. E agora sim, a pergunta que ela fez há um tempão e acabou que foi ficando aqui. Hoje tá, pastor Reinaldo, hoje o tempo foi pouco, hein? Simone Scupira diz assim: como agir em caso onde a legislação em vigor vai em sentido contrário aos ensinamentos bíblicos? Vamos colocar a primeira pergunta. Caso exista alguma... deixa eu ver aqui. Deve existir alguma flexibilização? Caso positivo, quais os limites? Meu Deus, essa pergunta agora ficou até em uma, não ficou, doutor Eres? Essa pergunta cabe uma outra live, né? É tema para uma outra live, viu, doutor Eres? O convite está feito. Como a gente já tinha combinado ser uma hora, eu tinha combinado com ele aqui antes e com o pastor Renato também, a gente vai responder essa pergunta e eu farei uma última pergunta. A gente normalmente faz um bate-bola rápido aqui, mas será uma última pergunta e ele responde e a gente pode convidá-lo outra hora. Já fica o desafio no ar aqui, na realidade desafio não, perdão. Já fica o convite no ar para o doutor Ellerson, a gente num outro tema, porque você viu que hoje foi curto mesmo, realmente, doutor Ellerson. Quando as perguntas começaram, então fica já o convite feito no ar para o pastor Reinaldo, para o doutor Ellerson, né, para que nós possamos estar aqui numa outra live, quem sabe numa oportunidade, de acordo com a sua agenda, doutor Ellerson. Correto, não. Prazer, eu fico feliz aí com a participação, fico feliz de estar aqui dividindo a mesa com o pastor Reinaldo. Como eu disse no início, né, é um bate-bola, uma conversa, uma reflexão para a gente pensar, pessoal. A gente não vai aprofundar nada, não vamos, a tentativa não é de esgotar assunto nenhum, mas é realmente fazermos aí uma reflexão para o nosso dia a dia. Mas vamos lá, pastor Reinaldo, como é que a gente faz? Responde a pergunta dela, é uma pergunta muito boa, né? Uma pergunta trinitária. Uma pergunta trinitária. E aí a gente vai para a última pergunta que eu farei, a gente encerra e fica o convite, como externado aí, o convite para o Dr. Edson voltar, o Diácono Edson voltar em outra oportunidade, e a gente continuar esse bate-papo. Como você mesmo disse, não tem intenção aqui de esgotar o assunto e nem achar que sabemos de tudo, ao contrário, é simplesmente uma reflexão. E eu fico muito feliz por aqueles que estão participando refletir junto com a gente a respeito desse tema tão pertinente, né, Edson? Você pode responder. Então a pergunta ficou praticamente dividida em três, doutor Edson, uma resposta só para todas. Então vamos lá, pastor Reinaldo, vamos por partes, vamos lá. Como agir em caso onde a legislação em vigor vai em sentido contrário aos ensinamentos bíblicos? Como agir? Pessoal, é uma resposta que não tem nenhum cunho de dizer que é a receita para resolver eventuais problemas que você, onde você estiver, esteja vivenciando. Apenas uma orientação, tá? A orientação é a seguinte: nós somos cristãos, estamos numa realidade social, estamos situados numa realidade social, né? Seja a sua cidade, seu estado, onde você estiver. Você como cristão, eu também, nós como cristãos, somos também cidadãos. Então, diante de alguma conduta que vá prejudicar, seja a sua comunidade, a sua sociedade, nós temos caminhos do ponto de vista social, do ordenamento jurídico brasileiro, para que se apure eventuais condutas que trazem assim um desrespeito à própria vida das pessoas em sociedade. Então vamos dar um exemplo: se você é cristão, está no seu trabalho, você está na sua realidade de comunidade, no seu bairro, na sua própria igreja, e você percebe algumas práticas que são, ao seu olhar, do ponto de vista social, contrárias à vida, à justiça, você tem os caminhos legais para que isso seja apurado. Nós temos aqui Ministério Público, tem denúncia, a polícia, você tem aí Defensoria Pública, você tem meios para que você entregue
ao Estado, né, no qual aqui os órgãos públicos responsáveis, autoridades legitimadas, para que se apure eventuais condutas. Isso, pessoal, é uma postura cidadã consciente de pessoas que têm uma iluminação divina, como cristãos que nós somos situados numa sociedade. Porque o contrário disso seria incoerente com a fé que a gente professa. Seria um pouco incoerente eu sou cristão, vendo uma prática de injustiça cometida e ficar silencioso, né? Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos aí a questão da prática da violência doméstica. Às vezes em condomínio acontece muito isso. Você é um cristão, mora no condomínio, vendo o seu vizinho agredir uma pessoa, seja uma criança, um idoso, uma mulher, você tem o 190 para ligar que você não faz. Isso é ser coerente até com a fé que você professa, que é a defesa da vida. Quais são os meios? 190, a polícia vai chegar e vai apurar o fato. Então isso é para dizer que temos os meios para apurarmos tais fatos, tais condutas. Tá? Isso é contrário à fé que eu professo? Não. Isso é uma postura consciente como cidadãos e cidadãs que nós somos, iluminados pela fé. Tá ok? Agora, se do ponto de vista existem práticas eclesiásticas, vamos dizer assim, existem orientações bíblicas que contrariam a aplicação do direito, é uma pergunta que eu faço dentro dessa pergunta. Aí devemos ter cuidado. Por exemplo, nós temos casos em que a pessoa tem uma vivência de fé no dia a dia e ela é conivente com práticas de injustiças. E aí ela não faz, por exemplo, uma denúncia, ela não expõe, ela não leva às autoridades. Por quê? Porque ela percebe que aquilo não é com ela, né? Vou dar um exemplo claro de algumas situações que nós vivenciamos do ponto de vista político. Nós temos aí pessoas que têm uma profissão de fé, que têm uma iluminação de fé, mas que não se envolvem com as questões políticas, não votam, não se interessam pelas questões políticas, aí deve respeitar. Mas é uma prática que favorece, inclusive, que aqueles que estão na condução do país, por exemplo, como os governantes, causem várias injustiças. Então a minha omissão, mesmo como cristão, ela pode gerar e prejudicar muitas pessoas. Eu cometo não só um crime de omissão, mas pecado também. Então devemos analisar o caso concreto e as circunstâncias da qual nós estamos situados. É o entendimento que eu tenho nessa primeira pergunta que o pastor Renato dividiu em três, né? 3 pilares, né? E então, ainda dentro da pergunta, né? Deve existir alguma flexibilização? Caso positivo, quais são os limites? Flexibilizar. Eu fico pensando aqui uma dificuldade que a gente tem. Flexibilizar. Olha, pessoal, a flexibilização eu vejo que é uma forma de dar cordas ou afrouxar, diante de uma circunstância que a gente vive, de afrouxar a corda do violão, né, para poder chegar para evitar arrebentar a corda, né? Se a gente aperta demais, arrebenta a corda. Se afrouxar demais, perde a afinação. Então, a flexibilização eu vejo que é uma forma também de equilibrar algumas circunstâncias, alguns fatos dos quais, né, nós estamos inseridos. Eu quero trazer aqui uma forma que eu percebo que é um desafio para nós. Aquilo que o ordenamento jurídico fala e aquilo que a Bíblia nos orienta, aí causa em nós uma certa dificuldade de lidar com isso. Um exemplo. Hoje nós temos no Brasil, pelo nosso ordenamento jurídico, o reconhecimento da união afetiva, que é o casamento homoafetivo. É um reconhecimento civil e o ordenamento jurídico ele garante, é um direito. Agora nós temos também uma orientação bíblica do ponto de vista privativo que eu, como líder religioso, eu não tenho a obrigatoriedade de realizar um matrimônio homoafetivo. É uma questão privativa e tem uma orientação bíblica de fundo. Então, vou flexibilizar ou não? Está aí um desafio, né? Se você que é líder religioso, está na sua comunidade, você tem uma orientação jurídica que reconhece a união afetiva, mas você não realiza o sacramento ou o matrimônio do ponto de vista religioso daquele casal, como é que fica? Vai flexibilizar? Não vai? Bom, eu entendo que aí nós devemos pensar o seguinte: nós temos uma garantia constitucional do ordenamento jurídico que garante reconhecimento civil do casal. Devemos respeitar. Aí está a flexibilização, respeitar. Mas do ponto de vista privativo e religioso, eu não tenho que concordar.
porque existe toda uma ordenação de conduta eclesiástica daquela comunidade privativa que me impede de fazer a realização desse ato civil dentro de uma realidade religiosa. Então eu devo flexibilizar no sentido de que respeitar aquela união do ponto de vista da sociedade, que é um direito, mas também não devo constranger a pessoa e fazer com que a igreja, no caso aqui do ponto de vista eclesiástico, ela abra mão desse tema para poder flexibilizar e agradar aquele casal. Também não pode. Então devemos ter um equilíbrio diante dessa questão. É um tema desafiador que vai exigir uma outra live para a gente poder aprofundar o tema. Né? Vamos lá. Ótimo. Ok. Combinado. É verdade. Tem uma pequenininha, não dá para fazer não, pastor Reinaldo? Já tá cheio de gente querendo a live 2. Pastor Reinaldo, vamos encerrar a live com essa pergunta, né? E aí, gente, é possível sermos bons cidadãos sem conhecer os nossos direitos e deveres? É possível sermos bons cristãos sem conhecimento bíblico? São duas perguntas numa, né? Eu respondo de forma bem objetiva. Cidadãos e bons cristãos. Direito e Bíblia. São duas asas em busca do conhecimento que nos liberta. Então eu acho que para sermos bons cidadãos, bons cristãos, devemos ter, sim, pelo menos uma ciência de que temos um direito, que temos um dever e um direito. E uma ciência de que temos todo um conjunto de uma história compilada canonicamente num livro sagrado, que é a Bíblia, que nos possibilita a vida, e vida plena. Então vejo que bons cidadãos e cristãos sem o conhecimento da Bíblia do direito, eu acho que é impossível, né? Senão a gente comete atrocidades, né? Então eu quero agradecer a pergunta do pastor Reinaldo, agradecer a todos e todas que participaram conosco. A gente sabe que temos muitos temas para a gente conversar, mas temos que respeitar o nosso horário. Agradeço as perguntas que chegaram. E digo a todos, né, somos privilegiados, porque nós temos um Deus que possibilita o nosso entendimento, o nosso conhecimento, e um Espírito que nos traz assim um sentido para a vida e a sabedoria e o entendimento de todas essas questões que assolam o nosso dia a dia, pessoal. Então eu quero encerrar respondendo assim, pastor Reinaldo, acho que não é possível sermos bons cidadãos, bons cristãos, desconsiderando o direito e a Bíblia. A fé que nós temos, ela parte do pressuposto da escuta da palavra, que é a Bíblia, no meu entendimento. E o direito, que nos dá a garantia de aplicarmos os nossos direitos, de fazermos resguardar os nossos direitos, também os nossos deveres, ele é uma possibilidade de crescimento social. Então, eu acho que é mais ou menos por aí a nossa tentativa de resposta, tá bom? Bom, gente, eu quero agradecer a participação do Dr. Wellison nessa 1 hora, talvez 1 hora e pouco que ficamos aqui. Pastor Reinaldo, não vamos esquecer de pegar todas as redes sociais do Dr. Wellison, ele pode estar divulgando para as pessoas também, né, Dr. Wellison, está entrando em contato. E ele falou aqui que vai responder, desculpa ele não ter respondido as últimas perguntas que chegaram, mas a gente quer ficar aqui dentro desse período.
ficou aqui, volto a dizer, o convite para a gente novamente trazê-lo e a gente poder discutir um pouco mais, talvez até com outros temas, ou respondendo as perguntas que foram feitas. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando aquilo que a gente se propôs de toda segunda-feira trazer um convidado aqui para a gente discutir um tema, para a gente refletir um pouco num bate-papo informal, como ele disse aqui, não pensando a gente esgotar os assuntos a qual nós nos propomos a discutir, mas simplesmente fazer uma reflexão a respeito desses assuntos. Respeitando, se você tem uma opinião diferente da que foi colocada aqui, a gente não é unanimidade, mas cada ponto de vista, como diz um sábio, é a vista a partir de um ponto. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite.